A paz do Senhor a todos os irmãos que estão passando pelo deserto em seus casamentos. Estou aqui depois de um ano de restauração para relatar como o Senhor me abençoou com a volta do meu esposo para a minha vida. Sei que deveria ter contado antes porque fiz um voto ao Senhor que demonstrou sua grande misericórdia para comigo, apesar de eu não merecer. Foram 7 meses de deserto e tudo acontecendo de repente de Deus. Depois que Ele, o Senhor, me fez me calar. Quero agradecer ao nosso Pai que cuidou de mim e dos meus filhos nesse período tão difícil de nossas vidas. A minha família, mãe e irmãs, meus filhos que sempre estiveram ao meu lado, minha sogra, meu pastor, sua esposa e a igreja onde congrego, que sou obreira, apesar de poucos terem tido conhecimento da minha separação. A minha sobrinha que me apresentou o canal da Elaine e a todos que de alguma forma me ajudaram em oração. A Elaine e a outros canais, Presbítero Walter, da Grazi, da Joyce, da Camila e do pastor Sérgio de Paula, entre outros também, que até hoje ainda acompanham. Gente, o trabalho deles é muito importante. Cada testemunho tem seu valor e peso no mundo espiritual. Deus é na vida de vocês e continue com essa obra, pois muitas famílias estão sendo tocadas e restauradas graças a Deus e a vocês, que têm feito o melhor para contribuir com a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel o tempo todo. Meu nome é Adelita, sou casada há 17 anos e passei pelo deserto do meu casamento no período de novembro de 2021 a junho de 2022. Foi muito difícil, porque eu não esperava. Para mim, meu casamento estava muito bem, achava que era perfeito, até que meu esposo começou a trabalhar em uma fazenda e logo no primeiro mês que ele chegou de viagem, já com o olhar transformado, eu já não conseguia reconhecer o meu esposo. Um homem que antes era amoroso e cuidadoso, já não me falava nada para me machucar, agora não se preocupava apenas de dizer que não queria me constranger antes. Ele não se preocupou em dizer que eu não me arrumava, que eu devia ter me arrumado um emprego, que não me amava mais, que só não tinha se separado antes por causa do nosso filho mais novo. Coisa que há pouco tempo atrás ele dizia tudo o contrário. Fazíamos planos para o futuro e agora ele não queria mais. Eu me lembrei de uma oração que eu tinha feito muito antes disso tudo, porque a minha vida espiritual não se rompia. Então eu disse a Deus que Ele fizesse algo para me mudar, algo ao extremo. Não foi mais ou menos essa palavra, mas foi mais ou menos o que eu quis dizer. Pedi somente para que Ele não tocasse nos meus filhos, mas eu jamais pensei que Ele iria permitir que a prova seria no meu casamento. Fui muito negligente, religiosa. Tudo para mim era pecado. Não me cuidava e ainda preciso melhorar bastante nessas questões. Meu esposo me confessou que tinha me traído antes, quando trabalhava em uma outra fazenda, em 2017, mas que tudo já tinha acabado e ele nunca mais voltou a me trair. Eu tentei, com a força do meu braço, fazer com que ele não se separasse. Falei dos meninos, que não queria criar nossos filhos sozinha, que eu poderia arrumar um trabalho para dar uma chance pra gente, e ele disse que não dava mais. Perguntou se ele era obrigado a ficar comigo sem querer, que não me amava mais, só sentia carinho, porque eu sou a mãe dos filhos dele, que eu era muito especial, e que não merecia o que ele tinha feito comigo, que eu merecia um homem melhor, que fosse crente como eu, que nunca iria me desamparar, nem a mim e aos nossos filhos. Que isso era normal, que as pessoas se separassem. Ele chegou numa noite. No outro dia, ele viajou novamente. Naquela noite, ainda tivemos relação íntima, mas eu me senti muito mal porque ele estava muito preso e não consegui dormir e sentia muita dor na cabeça. Ele viajou para a fazenda de novo e eu fiquei com os meninos. Tive que ouvir minha mãe dizer que sabia que ele tinha me traído. Fiquei furiosa com ele, liguei para ele questionando. Ele disse que só podia me pedir perdão por estar me fazendo passar por aquilo tudo. Foi um período muito difícil, mas o Senhor estava o tempo todo comigo. Não sentia fome, não conseguia dormir, tinha pesadelos. Deus não me deixou faltar nada. Minha mãe me chamou para ir morar com ela e eu não fui, porque ficava muito longe da escola dos meus filhos. Uma tia me chamou para ir morar com ela em outra cidade, mas eu também não quis. Minha sogra, muito querida, me ajudou. Meu pastor levantou uma campanha em favor da minha família, mas o inimigo se levantou contra esse homem de Deus. Ele bateu o carro e, graças a Deus, nada sofreu, mas o carro se quebrou todo. Foi uma batalha muito grande. Eu sempre falando com Deus que Ele fizesse a vontade dEle, não a minha. Tinha horas que eu estava bem e outras achavam que eu ia enlouquecer. Tinha uma dependência emocional muito grande. Antes disso acontecer, eu era igual a Elaine falava nos vídeos dela. Tudo que eu ia fazer, eu tinha que ter o aval dele. Para tudo, esperava ele. E isso é horrível, eu admito. Mas Deus foi me mostrando meus erros, onde eu precisava mudar. Eu precisava me aproximar mais do Senhor. E pedia muito para Deus tirar essa dependência que eu tinha nele. Cheguei a pedir para que Deus tirasse o sentimento que eu sentia pelo meu marido.
Bom, eu vivia procurando desculpa para ligar quando ele vinha da fazenda. Ele dormia na casa da mãe dele, que é do lado da nossa. Mas ficava aqui, comia, tomava banho. Não tirou as roupas dele da nossa casa. Sempre que ele vinha, entrava a quarta pessoa da Trindade, querendo convencê-lo dos erros dele. Mas como vocês já sabem, não dava certo. Porque quem convence não somos nós, mas o Espírito Santo de Deus. Até aí que nesse momento eu conheci o canal da Elaine através da minha sobrinha querida. E olha, foi numa hora que parecia que ela falava comigo, porque eu tinha mandado mensagem pro meu esposo, e eu nem me lembro da mensagem direito, mas dizendo coisas que eu me arrependia muito. E vinha o vídeo da Elaine falando exatamente que não era para fazer isso. Ele me ligava e eu achava estranho, porque ele não me tratava mal, mas dizia não me amar mais. Ele conversava comigo com muita cumplicidade e isso era estranho para mim. Teve uma vez que eu perguntei se ele estava feliz e ele disse que ele nem sabia o que ele estava sentindo. Dava para ver que ele não estava feliz. Eu descobri que ali já tinha uma OM em uma outra cidade. Questionei a ele, ele não queria me contar, mas insisti tanto e ele acabou me contando. E assim foi se passando. O tempo e os meninos começaram a se entristecer, o mais novo ficou um pouco mais bruto e o mais velho ficou trancado no quarto. Eu nunca tive raiva do meu esposo, apesar de ficar bem magoada, não tinha raiva. Ele nunca me tratou mal. Eu comecei a me posicionar com 2 meses de separação e não tínhamos contato íntimo. Comecei a trabalhar em uma lanchonete, mas foi muito difícil porque eu não conseguia me concentrar. Deus teve muita misericórdia, porque meu patrão era uma pessoa muito boa, porém rigoroso. Como foi difícil, meu esposo nunca deixou de arcar com as responsabilidades de pai e pagava as contas e todas as providências e necessidades do lar. Eu nunca precisei pedir nada para mim, porque Deus não me deixou faltar nada. Quanto a isso, eu sou muito grata a Deus. Comecei a fazer temperos e assim eu comecei a me erguendo. Nisso eu já estava trabalhando meu espiritual com a ajuda da igreja e dos canais de restauração. Tinha vez que eu acordava com o inimigo me sufocando, sentia paralisia do sono, tudo muito difícil. E quando eu sonhava com ele, no outro dia ele passava aqui, porque ele estava trabalhando de motorista na fazenda, então passava aqui. Eu sempre orando, mas eu não conseguia descansar. Quando ele chegava, eu começava a falar na cabeça dele. Minha família acabou ficando sabendo da OM pela internet, porque ela fez um perfil e colocou em relacionamento sério e marcou ele. Vocês imaginam a dor que eu senti, mas eu já sabia do relacionamento. Só que eu não imaginava que tinha chegado a esse ponto, porque ele não gostava dessas coisas. Foi difícil para eu ver, mas eu fui lá e bisbilhotei como toda mulher. E vi como nos outros testemunhos que a gente não pode fazer isso, porque a gente acaba sofrendo e a gente fica se comparando. Lembro dele ter feito ela tirar, que ele já tinha dito que estava muito cedo para ela fazer isso. Ela relutou, mas tirou. Mas lá estava eu de novo, brigando e culpando ele por ter permitido eu passar por essa vergonha para mim e para os nossos filhos. Porque ele nunca colocou nada sobre mim. E aquele vitimismo, fiz todo aquele vitimismo que a gente sabe. Às vezes ele me ligava e dizia que queria separação e queria que eu aceitasse porque tinha acabado, mas eu não aceitava. Isso antes de descobrir da OM. Depois eu comecei a aplicar o deixa ir e tentar descansar, mas não descansei. Muitas vezes pensei em desistir, não me esqueço. Às vezes que ia e voltava do trabalho chorando. Não conseguia orar mais com tanta frequência. Cheguei a fazer o caderno de oração, que orava de madrugada, que eu aprendi no canal do presbítero Walter. A oração da cerca de espinhos também fazia e funciona. Irmãs, ela funciona. Logo que eu comecei a fazer a oração, ele terminou com a OM. E também orava para pedir a Deus me armar com a armadura de Deus. E o melhor, na véspera do meu aniversário, ele passou aqui, eu já estava trabalhando, ele me deu uma carona para o trabalho, foi quando ele me fez questão de contar que tinha terminado com a OM. Ele mesmo terminou. Nunca orei contra ela, tá, gente? Mas pedia para que Deus preparasse um homem bom para ela, mas que ela visse que aquele homem não era o meu, que ela voltasse para o pai dos filhos dela, ou que se ela não fosse casada, para que Deus colocasse alguém, um homem bom na vida dela. E Deus fez a obra. Fui em uma outra igreja, coisa que eu não era acostumada a fazer, que eu sempre vou na igreja que eu congrego, e lá Deus falou comigo através do pregador que Deus não chegava atrasado, que ele estava pregando sobre quando Jesus morreu e os mortos ressuscitaram, e falou da ressurreição de Lázaro, e ali eu recebi. Deus sempre falava comigo. Tem um presbítero da minha igreja que sempre pregava que ele ia voltar, que ele ia sair do meio dos estranhos e ver que lá não era o lugar dele, e assim aconteceu. Ele terminou em março com a OM, em abril ele veio, mas eu ainda reclamava porque ele ficava muito no celular. Achava que ele já tinha até arrumado outro OM e que ele respeitasse a nossa casa. Que se ele quisesse falar com outra mulher, era melhor ele ir para fora.
E um dia, o meu filho me contou que tinha ouvido ele conversar com uma mulher. Ele tinha saído e quando voltou eu fui reclamar, porque eu não descansava. Apesar de a gente estar deixando ir, eu não conseguia descansar. Ele já estava dormindo aqui, só que no sofá, porque houve uma vez que eu esqueci o celular no trabalho, ele chegou bem nesse dia, eu pedi para que ele dormisse aqui para que eu não perdesse a hora. A gente não estava tendo relação íntima porque ele estava muito opresso. Então, voltando àquele dia da discussão do celular com a Amy, ele disse então que ia arrumar um lugar para morar, só que só estava aqui por conta dos filhos. Eu falei que ele não precisava sair, só que respeitasse. Ele foi dormir muito bravo, com cara fechada. No outro dia, foi novamente para a fazenda. Ele saiu e Deus me deu uma palavra em Daniel 10, sobre as 3 semanas de Daniel, onde ele orou e o anjo veio e disse que desde quando ele começou a orar, o Senhor estava ouvindo, mas o príncipe da Pérsia havia impedido a bênção chegar e que o anjo havia sido preso e o arcanjo tinha ido lutar para ajudar o anjo e a resposta chegou até Daniel. Então eu entendi que essa deveria ser uma campanha que o Senhor queria que eu fizesse, porque eu nunca fui de ficar fazendo campanha, para não ficar fazendo campanha atrás de campanha, porque eu não achava correto. Mas não comecei no dia porque estava tarde, lembrando que Deus sempre falou comigo. Ele usava alguém com uma palavra. Uma vez mesmo eu falei que se ele quisesse que eu continuasse, eu ia ler a Bíblia e ele ia me mostrou e não aconteceu nada, porque não é como queremos, né? E sim no tempo de Deus. Voltando à palavra de Daniel. Era domingo e ele viajou, como eu tinha falado. Na segunda-feira eu comecei a campanha dos 21 dias de Daniel. Sacrifiquei algumas coisas agradáveis e carne e outras coisas. Jejuava pela manhã. Só nos finais de semana que eu comia de manhã. Já não conseguia orar de madrugada porque precisava acordar cedo para trabalhar. Ele ainda estava opresso. Quando saiu daqui, meu celular quebrou e a gente não se falava mais com tanta frequência. E acredito que isso tenha sido até permissão de Deus para eu conseguir me calar. Ficava o tempo todo muito ansiosa e tudo parecia que não ia mudar. Ou ainda demoraria muito, mas dizem que é quando tudo parece estar difícil que o milagre acontece. Então, o presbítero da minha igreja me falou algo que eu não me lembro muito bem, tipo, que se meu esposo não voltasse, não era para eu ficar sofrendo. Isso fez achar que Deus não queria mais a restauração. Então eu fiz uma oração no meu pensamento, indo para o trabalho de bicicleta. Eu falei, eu vou conversar aqui só no pensamento para o inimigo não tentar me enganar. Eu só vou orar por isso agora, se o meu esposo voltar e voltar a falar comigo de divórcio esse mês, eu vou aceitar, porque eu não vou ficar orando por alguém que o Senhor não quer mais para mim, mas tem que ser esse mês quando ele voltar. Já era maio, eu acho que eu na campanha ainda de Daniel. Aí passou o tempo, eu estava sem celular. Meu filho menor foi na casa da minha mãe e de lá ligou para ele e ele mandou me avisar para deixar as roupas dos meninos limpas, porque ele ia chegar e ia levar eles na rua para comprar roupa. Aí eu deixei as roupas arrumadas e fui trabalhar já no mês de maio. Isso já estava para terminar, a campanha do 20º dia era sábado. Ele chegou e foi às compras com os meninos e eu super ansiosa no meu trabalho. Aí os meninos chegaram e minha colega me chamou. Eu perguntei por que eles disseram que tinha ficado em algum lugar. Conversei com os meninos, coloquei eles sentados e fui servir outra pessoa até ele chegar, mas os meninos queriam esperar por ele. Ele chegou e perguntou como eu estava. E eu, muito nervosa, respondi que estava bem e perguntei, e você, como está? Ele respondeu que estava bem e parecia estar nervoso. Também o olhar já estava diferente. Mas não imaginei nada. Lancharam e foram embora. E eu fiquei tão nervosa que deixei um prato cair, quebrou. Meu patrão ainda ficou brincando com a minha cara. O dia passou e eu fui para casa. À noite eu estava no quarto e ele me chamou pelo meu nome, mas de uma maneira que ele não tinha me chamado já havia mais de 6 meses. Meu nome é Adelita, mas todos me chamam de Gleice. E ele me chamou de Gleice, só que de vez em quando ele me chamava de Adelita carinhosamente. Ele ia levar os meninos para tomar açaí e me convidou para ir junto. Eu disse a ele que não ia, porque não convinha eu estar saindo com ele, já que ele tinha OM. Ele disse que não tinha ninguém e falou outras coisas que eu não lembro direito, mas deu a entender que ele estava querendo voltar, mas não ficou muito claro. Eu lembro de ter dito, mas você não disse para eu arrumar outra pessoa? Aí ele disse que era melhor eu ficar só mesmo. Aí eu brinquei com ele e você é muito engraçado. Ele riu, já era totalmente diferente o olhar dele para mim. Não era mais aquele olhar frio, triste e opresso. Eles foram e eu fiquei. No outro dia, ele já começou a falar as coisas, fazendo planos e falando nós. Essas coisas, né? Ele é uma pessoa que não chega direto ao ponto para dizer o que quer. Ainda mais que ele estava com muita vergonha. Aí eu virei e falei, nós?
não tínhamos mais nós, e ele falou alguma coisa que por ter passado muito tempo, eu não lembro, e disse assim, mas e o divórcio? E eu falei, se você quiser, eu aceito. E ele disse, mas eu não quero me divorciar de você. Era exatamente a resposta de Deus pela oração que eu tinha feito. Então conversamos, mas não ficou claro que ele queria voltar. Vocês acreditam que ele falou tudo isso no 21º dia da campanha? Deus me honrou. Ali eu já estava felicíssima. Fui para o culto e quando voltei eu queria ter certeza, porque se eu não perguntasse ele não iria dizer nada. Conversamos e eu disse que voltaria se ele aceitasse Jesus, que não queria ficar cobrando atenção e essas coisas, impondo condição, novamente colocando a mão. Ele falou que eu quero, mas e se você quiser? Se você não quiser, não tem problema. Já achei que ele não queria voltar por mim, mas pelos meninos. Porque ele disse também que estava pensando no que eu disse, que eu não queria criar as crianças sozinha. Mas também meu filho mais velho tinha falado que eu ficava só falando que ele ia voltar e ele não voltava. Ele disse que foi essa fala dos nossos filhos que fez ele pensar em voltar. Aí começamos a conversar e também eu não posso me esquecer da aliança quando ele pediu a separação. Eu devolvi a aliança para ele, mas depois eu pedi de volta e ele não queria devolver. Perguntava para quê que eu queria aliança. E no dia que ele me chamou para ir para o açaí com ele, os meninos, ele me disse que tinha esquecido de trazer para mim a aliança. Depois ele voltou para a fazenda de novo e eu não tive mais como conversar com ele porque meu celular ainda estava quebrado. E como tinha falado antes, foi Deus, porque senão era capaz de eu estragar tudo. Ficou quase 2 meses no concerto, até que não teve jeito e o rapaz do concerto conseguiu um para mim e eu comprei um novo. Nesse tempo, o Senhor estava trabalhando e ele mandou uma mensagem para mim, dizendo que estava com saudades. E eu me fiz a desentendida. Falei que quem estava falando era eu e não o meu filho, menor. Aí ele falou que era para mim mesmo que ele estava falando. Conversamos, eu fiquei com medo, confesso, mas graças a Deus estamos aqui. Ele trouxe a aliança, já fez 1 ano, no começo foi muito difícil, porque ele tinha vergonha, eu precisei fazer à frente. Deus restaurou o meu casamento, ainda preciso mudar muita coisa na minha vida, principalmente na minha vida espiritual, mas Deus é fiel. Tentei resumir tudo que pude, não citei o nome das pessoas porque não convém, mas quero dizer para todos que estão na luta pelos seus casamentos, suas famílias, não desistam. E não creiam nas mentiras que o inimigo, que os cônjuges, as OMs e os Hs falam, porque é tudo mentira. Quando ele voltou, ele me confessou tudo o que ele tinha feito antes de nos separar, como aconteceu, e me pediu perdão. E hoje ele me agradece por não ter desistido. Ainda não vai na igreja comigo, mas creio que o Senhor já está trabalhando e na hora certa vai fazer a obra. Obrigada a todos. Deus tem restauração para todos, se permitirem ser restaurados. Esperem com paciência no Senhor e Ele inclinará para vocês e responderá aos nossos clamores.